بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Nós já tínhamos começado a falar sobre a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e faz 2 aulas que estamos dando uma introdução sobre a importância de estudar a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que é a extrema importância disso, porque faz parte da nossa religião. Você conhecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saber sobre os detalhes da sua vida. E nós resumimos isso quando falamos sobre Aisha radhiyallahu anha, quando foi perguntada sobre como era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre al-akhlaq, a boa conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como era a boa conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que ela explicasse os detalhes sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Aisha radhiyallahu anha, ela perguntou para essa pessoa: você recita o Corão? Ele disse sim. Ela disse: o Corão, ele é a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o Alcorão em prática. Então, a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela é o Alcorão em prática. Então, se você quiser saber sobre o Alcorão, você deve estudar a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós citamos vários versículos sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e quase todos os versículos no Alcorão eles são dirigidos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nos ensinarem as regras na nossa vida sobre todas as questões que nós necessitamos. E uma das questões importantes que nós deveremos saber também sobre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e alguns versículos nos detalhes para a gente ter mais amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sabermos mais a posição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sabermos mais que nós deveremos conhecê-lo cada vez mais, para que a nossa fé ela seja mais nobre ou mais alta também, porque ao conhecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam você vai ter uma fé maior. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: "La yu'minu ahadukum", ninguém tem a crença completa, hatta akuna ahabba ilayhi, até que eu seja mais amado para ele, min nafsihi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in, até que eu seja mais amado para ele do que seus próprios filhos, os seus pais, sobre os seus bens e sobre si mesmo e sobre todas as coisas. Até o Umar radhiyallahu anhu, ele ao ouvir esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi sincero, ele disse: ó mensageiro de Allah, o Senhor é mais amado para mim do que a minha família, os meus filhos, os meus pais e todas as coisas, menos de mim. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: até de você eu devo ser amado por você mais do que si próprio. O Umar ele analisou um pouco e disse ao mensageiro de Allah: realmente o Senhor é mais amado para mim do que a minha própria vida. E assim que se completa realmente a nossa fé ao amar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre todas as coisas, e também de você amá-lo acima da sua própria vida. Você vai falar: mas eu tenho que amar alguém acima da minha própria vida? Sim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso faz parte da nossa fé. Como é que eu vou amá-lo acima da minha vida? Quando você conhece o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você vai sentir que realmente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se ele estivesse presente na sua vida, você daria a sua vida por ele. Como os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faziam. Eles defendiam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelas suas vidas, para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continuasse vivo, para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continuasse recebendo a mensagem para divulgar para nós. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse para nós: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Nós citamos já esse versículo que Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: lhes chegou um mensageiro dentre vós próprios,
Esse mensageiro, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou as qualidades dele, dentre elas que ele tem a misericórdia por nós. Também Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala sobre várias qualidades do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nós sabemos que o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é ligado ao nome de Allah subhanahu wa ta'ala em várias questões. Uma delas, não é aceito o Islã de uma pessoa se ele falar testemunho que não há outra divindade de Allah e parar. Ele tem que falar o quê? E testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Então você tem que citar o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que seu Islã seja correto. Então a citação do nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando a pessoa se reverte ao Islã, isso é necessário, não é por opção, não, é obrigação para que a pessoa seja muçulmana e o seu Islã seja aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ligou o nome dele ao nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no adhan. Você não ouve um adhan a não ser que o muadhin que ele fala ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, testemunho que não há outra divindade além de Allah, testemunho que não há outra divindade além de Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, depois vem e testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah. Então o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está ligado com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala no adhan também. Dentre as questões que Allah subhanahu wa ta'ala ligou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nossa vida também, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou para nós que pedirmos as bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma das maiores adorações que nós poderemos fazer. Allah subhanahu wa ta'ala na Surah Al-Ahzab ele fala: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Allah e seus anjos, eles dão as bênçãos ao mensageiro de Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, ó aqueles que creem em Allah, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Peçam as bênçãos e as saudações ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a pedirmos a bênção e as saudações ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala, essa é uma ordem de Allah na Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab que seria Surah número 33, no versículo 56, que Allah nos ordena a fazermos as bênçãos e as saudações ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos fala: aquele que se ocupar somente falando Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ele se ocupar somente falando essas palavras, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse que Allah ele tirar todas as suas preocupações, e perdoará todos os seus pecados, e no dia de juízo final ele será salvo. O que a pessoa precisa? Você precisa que as suas preocupações nesse mundo sejam tiradas, e que aquilo que você pede para Allah subhanahu wa ta'ala seja cumprido, e que você seja no dia de juízo final perdoada por Allah e salva do fogo do inferno. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos deu isso ao falarmos e citarmos somente o que? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou isso para um de seus companheiros, quando ele disse: ó mensageiro de Allah, eu sempre fico falando bastante Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ó Allah, tem as bênçãos e as saudações do profeta Muhammad. Ó Allah, tem as bênçãos e as saudações ao profeta Muhammad. Eu ocupo todo o meu tempo falando isso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: se você ocupar o seu tempo falando isso, você terá esses grandes privilégios, que as suas preocupações elas serão tiradas, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoará os seus pecados, e no dia do juízo final você será salvo do fogo do inferno. Então você somente citando o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala que tenha a bênção e as saudações sobre ele, você terá esse grande privilégio. Allah subhanahu wa ta'ala também ele nos ordenou no Alcorão Sagrado para que nós deveremos obedecer ao profeta Muhammad da maneira que nós obedecemos a Allah. Tem muitas pessoas que hoje eles falam: já que eu tenho o Corão, eu não preciso mais de nada, né? Vocês já ouviram falar essas palavras? Eu quero ver se tem no Corão. Se tiver no Corão, tudo bem. Tá, mas tem também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: não, eu quero o Corão. Tá, então se você quer do Corão,
O que você consegue responder para essa pessoa? Vocês devem saber. Como é que nós respondemos para essas pessoas que somente acreditam no Corão e não acreditam naquilo que veio através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ou ele fala para você, não me fala o que o profeta falou, o que o fulano falou, eu quero o que tem no Corão. Tá? No Corão tem, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasula. Ó, aqueles que creem, Allah subhanahu wa ta'ala, obedeçam a Allah e obedeçam ao mensageiro de Allah. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. E não invalidem suas ações. Porque se você desobedecer ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as suas ações serão inválidas. Isso significa o quê? Que Allah lhe ordenou, já que você acredita no Corão, então Allah disse para você obedecer aquilo que o profeta disse. Tá, mas eu quero só o Corão. Então, se você não aceitar aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe, as suas ações são inválidas. Allah não aceitará. E isso está no Corão. Também entre esses versículos estão na Surat Muhammad, a Surata número 47, no versículo 33. A pessoa deve voltar para esses versículos para saber a nossa posição em relação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se ele explicar algo, se ele falar algo sobre a religião, se nós deveremos se apegar nela ou não. Com certeza, nós deveremos nos apegar a tudo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dizer. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse também que o sinal do que você ama Allah subhanahu wa ta'ala, se fala eu amo Allah. Todos nós, se você perguntar para qualquer pessoa, você ama Allah? A pessoa vai te falar sim, com certeza. Ninguém vai falar não, né? Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse para nós, o sinal para Allah que você realmente ama Ele, você tem que ter um sinal para isso, né? Ele disse, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Diga a eles, se vocês dizerem que nós amamos a Allah, diga que vocês devem seguir ao mensageiro de Allah para que Allah ame vocês. Então, o amor real a Allah é Ele te amar. E não somente você amar a Ele. Não é? É você amar a Allah. Qualquer pessoa pode falar, eu amo Allah. Mas será que Allah te ama? Né? Nós temos algum sinal para saber se Allah nos ama ou não? O que vocês acham? Um dos grandes sinais do que Allah ama vocês, que vocês estão presentes aqui assistindo a aula, ouvindo a palavra de Allah e ouvindo sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para vocês amarem Allah e seu mensageiro. Esse é um dos sinais. Uma serva, antigamente tinha as servas, as escravas. Uma escrava que foi comprada por um senhor, ele acordou durante a noite, na primeira noite, e ele viu essa escrava estava lá na Qibla, fazendo orações e suplicando e dizendo, ó Allah, pelo amor que o Senhor tem por mim, perdoe a mim. O Senhor dela ouviu essas palavras dela e ele disse para ela, como que você sabe que Allah ama você? O certo é você pedir o quê? Pelo meu amor a ti. Ela estava pedindo como? Por amor de ti a mim. Ó Allah, por seu amor a mim, que me perdoe. Aí ele disse, você pediu de uma forma errada, você está falando pelo amor de Allah a você. Então você devia falar, ó Allah, pelo meu amor a ti, me perdoe. Como é que você sabe que Allah te ama? Ela disse, aquele que me acordou nesse momento e fez eu parar perante ele e suplicar, você acha que ele não me ama? Se ele não me amasse, ele teria me deixado dormindo. Se ele não amasse vocês estariam em outro lugar. Num lugar que talvez estejam cometendo um pecado, que a gente estivesse cometendo um pecado nesses lugares. Mas quando Allah ama a pessoa, Ele traz ela para as questões benéficas. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na Surat Ali Imran, na Surat número 3, no versículo 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. E diga, se vocês realmente gostam de Allah, amam Allah, fattabi'uni, que me sigam, que sigam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhbibkumullah, Allah irá amar vocês. Então, para você saber se Allah te ama, vê se você segue aos passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou não. Se você seguir, você realmente ama Allah e ama ao seu mensageiro. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele
é o derradeiro dentre os profetas. Ele é o último profeta. Ele é o Senhor dentre todos os filhos de Adão. Ele tem a nobreza de ser a melhor pessoa dentre todas as criaturas. Inclusive, ele é melhor do que os próprios anjos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Corão, ele fala: "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin." Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala sobre que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é o derradeiro dentre os profetas. Ele disse: "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." E o Muhammad não é pai de nenhum dentre os homens, dentre vocês, dentre vós. "Walakin Rasulallah", mas sim é mensageiro de Allah. "Wa khataman nabiyyin", e ele sela todas as mensagens. Então ele tem o quê? O selo das mensagens de todos os profetas. Então ele veio no final das mensagens. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala também para nós que a presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entre nós, Allah fala sobre isso quando está aonde? Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava entre seus companheiros, tá? Depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele existe entre nós quando nós seguimos aos passos dele. Então ele existe na nossa vida quando nós estamos seguindo ao caminho dele. Então você fala: eu sigo a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu sigo aos passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso significa que o quê? Que o profeta Muhammad está na sua vida. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Corão: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Esse versículo está na Surah Al-Anfal, na Surah número 8, no versículo 33. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: Allah não vos castigará enquanto tu tiveres entre eles. Quando tu, ó Muhammad, estiver entre eles. A pessoa fala: o profeta não está entre nós, ele estava entre os Sahaba. Então, mas o profeta pode estar entre nós, ao seguirmos o caminho dele, ele estará entre nós, sim. Se fala: Sunnat al-Rasul está na minha vida, Sunnat al-Rasul está na minha casa, Sunnat al-Rasul está na minha família. Então Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá mandar qualquer castigo para você se o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estiver na sua vida. Também Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala sobre a questão de não ser nada aceito por você. Se você o seu Islã, ele não será aceito se você não aceitar que tudo que veio através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esteja na sua vida, ou você concordar com ele. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: "Fala wa rabbik." Esse versículo está na Surah An-Nisa, na Surah número 4, no versículo 65. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: "Fala wa rabbik la yu'minun." Allah está jurando: "Fala wa rabbik", e pelo teu Senhor não serão verdadeiros crentes. "Fala wa rabbik la yu'minun." Como não serão verdadeiros crentes? Até o que, Allah? "Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Até que eles tomem você, ó Muhammad, por juiz em suas disputas. Qualquer questão que você tem na sua vida, você coloca o profeta Muhammad. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz? Ele diz isso, então acabou. Eu não tenho mais escolha. Se o profeta disse assim, mesmo que isso seja contra mim, contra o meu comportamento, contra a minha vida, contra as questões que eu talvez ache que não, isso não, mas isso tal, você não tem que discutir as questões que sejam colocadas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque Allah ele disse aqui: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Fima shajara bainahum, em suas disputas. E também o quê? "Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu harajan mimma qadait." E depois eles não têm qualquer tipo de insatisfação daquilo que nos seus íntimos, contra o que tenhas decidido, contra aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decidiu. Nós não temos que ter nenhuma insatisfação, mesmo sendo íntima. Às vezes a pessoa fala: eu concordo. Tá, mas você concorda mesmo? Eu concordo, vai. Você não está concordando. Allah subhanahu wa ta'ala falou: no seu íntimo você tem que concordar, não somente na palavra. Allah subhanahu wa ta'ala fala:
depois não encontrarem qualquer insatisfação nos seus íntimos. ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت, contra o que tenhas decidido. E também o que? وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, e eles se submeterem por completo àquilo que veio através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se ele tiver uma decisão em relação a qualquer questão na nossa vida, nós temos que falar sami'na wa ata'na, ouvimos e obedecemos. Não podemos ouvir e desobedecer, não. Deveremos ouvir e obedecer, porque é o mensageiro de Allah. Então, por isso que nós deveremos conhecer ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua vida em todos os aspectos, em todas as partes mínimas da sua vida, porque através dele, na parte social, na parte individual, na parte de como um membro numa sociedade, na parte da sociedade em geral, na parte de a pessoa ser, como nós tínhamos falado, um presidente, um pai de família, uma pessoa pobre, uma pessoa rica, uma pessoa que é responsável por qualquer coisa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele deve ser o nosso exemplo real em todas as questões. Em todas as questões. Isso mais ou menos que nós deveremos saber sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem umas questões importantes também que deveremos saber sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nós iremos, depois dessas introduções, nós iremos, inshallah, entrar nas próximas aulas sobre o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando que ele nasceu, algumas histórias sobre isso, o casamento dos pais dele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é que viveu depois do seu nascimento, em relação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem eram os pais dele, a questão da ligação do profeta Muhammad com o profeta Abrão, os nomes também dos pais e avós e bisavós, até chegar no profeta Abrão. Nós vamos falar sobre essas questões, sobre a vida dele na infância, sobre a vida dele na juventude, sobre a vida dele antes da mensagem e depois da mensagem. Nós temos muitas coisas para falar sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós tínhamos prometido aqui para falarmos sobre um hadith, né? Eu falei para vocês me lembrarem. Não sei se vocês querem, ou a gente continua sobre a vinda do mês de Ramadã, não é? É importante sabermos sobre essas questões, o nosso preparo para o mês de Ramadã, porque o mês de Ramadã falta menos que 15 dias para chegar, e nós sabemos a importância do mês de Ramadã, sabemos que nós deveremos nos preparar e não cairmos de paraquedas no mês de Ramadã, chegar lá e falar, começou já o jejum, agora vou ficar sem comer e beber, somente vamos pensar nisso. E agora, quantos dias vai ficar? Onde que eu vou jantar? Onde que eu vou fazer o suhur? Quem que vai me convidar? Quem que eu vou convidar? O que vamos fazer no Eid? Tem questões assim, gerais, que a gente sempre está pensando em relação ao Ramadã, e nós deveremos nos aprofundar a mais no Ramadã, para termos realmente o Ramadã envolvido na nossa vida, e para nós nos envolvermos também no mês de Ramadã de uma forma correta, de uma forma que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. Eu citei um hadith aqui que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que essa nação ela tem várias questões benéficas no mês de Ramadã. Uma delas, que quando inicia a primeira noite do mês de Ramadã, Allah irá olhar para os seus servos, e para aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala olhará nessa primeira noite, irá lhe perdoar. Então nós teremos um perdão na primeira noite antes de começarmos o jejum. Como nós poderemos ter esse perdão já na primeira noite? E se Allah subhanahu wa ta'ala perdoar uma pessoa, jamais ele colocará ele no fogo do inferno. Allah subhanahu wa ta'ala, quando libertar uma pessoa, jamais irá trazê-lo novamente para o castigo. Você é libertado por Allah, acabou. A libertação continua eternamente. Isso que nós queremos, né? Uma libertação eterna, né? Para que não sejamos castigados por Allah subhanahu wa ta'ala, para que não sejamos oferecidos ao fogo, ao castigo, ao questionamento. Então nós temos que ter esse preparo. Se Allah olhar para nós nesses momentos, ou em qualquer momento, Allah olhar para um servo e ver ele que está numa grande adoração e Allah se satisfazer com ele,
então ele será libertado por Allah, porque Allah subhanahu wa ta'ala é generoso, é misericordioso. Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer o bem, ele é o amor, ele quer nos aproximar. Allah subhanahu wa ta'ala sempre, nos versículos, quando a gente vê Allah subhanahu wa ta'ala falando sobre as dificuldades, as pessoas passam por várias dificuldades nessa vida, as pessoas passam por várias questões, obstáculos. Às vezes a pessoa fala, subhanallah, eu estou passando por uma dificuldade, tem obstáculos na minha vida, tem questões, eu não sei se Allah gosta de mim ou não, será que essas dificuldades, será que esses pecados que eu cometo, será que essas questões será que Allah não me quer? Não, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer você de qualquer forma que você esteja. O importante é que você se aproxime dele, o importante é que a sua intenção esteja com ele, o importante é que você lembre dele, e principalmente nos momentos da dificuldade. Esses momentos são importantes na sua vida. Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos ensinou a espalharmos a tranquilidade entre as pessoas, nos ensinou a espalharmos que a pessoa tem um Deus, que ele tem a misericórdia, ele tem um Deus que é generoso, ele tem um Deus que pode em qualquer momento olhar para ele e lhe perdoar. Nós temos que iniciar o mês de Ramadã, já começar a partir desse mês de Sha'ban, já com os nossos corações abertos para isso, né? Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Alcorão Sagrado: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Aqueles que transgrediram no pecado, não se desesperem da misericórdia de Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah, ele perdoa todos os pecados. Basta a pessoa voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, basta Allah subhanahu wa ta'ala olhar para o seu coração e ver a sinceridade que você tem dentro do seu coração. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala sobre essa questão da pessoa não se desesperar da misericórdia de Allah, que a misericórdia de Allah está bem próxima de nós. Mesmo as pessoas que pecam, mesmo as pessoas que estão distantes, mesmo que as pessoas que deixaram as adorações, mas eu quero agora me aproximar, e principalmente agora no mês de Sha'ban, antes de chegar o Ramadã, eu quero que entre o Ramadã na primeira noite, que quando Allah olha para as suas criaturas, que eu seja dentre essas pessoas que Allah irá olhar para mim para ser perdoado. Coloque isso na cabeça, faça essa intenção. Saiba que os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, tipo Yaqub, o profeta Jacob, nós falamos sobre a história dele, quando ele perdeu o profeta Yusuf alayhi salam, quando foi jogado no poço e ele pensou que tinha morrido e mandou os filhos dele para irem procurar e tal. O que ele falou para os filhos deles? Ele falou: "La tay'asu min rawhillah." É uma dificuldade grande da pessoa perder um filho, de não saber onde está esse filho, de saber que é uma criança pequena, só que foi deixado, ele não sabe se o lobo realmente comeu ele, se os irmãos mataram ele, se ele foi vendido, se ele tal. Mas mesmo assim ele chegou e falou: "La tay'asu min rawhillah." Não se desesperem da misericórdia de Allah. Isso o profeta Yaqub ensinando aos seus filhos, dizendo: não se desesperem em momentos de dificuldade. Também o profeta Yusuf mesmo, quando se encontrou com o irmão dele, tudo aquilo que os irmãos dele falaram contra, e foram lá e tal, e venderam ele, colocaram ele no poço, e também falaram mal para o irmão dele, falaram mal na frente dele, ou para o Yusuf antes de conhecerem ele. Aí quando o profeta Yusuf a.s. ficou junto com o irmão dele, o Benjamim, que era o irmão de pai e mãe, né? O que ele falou para o irmão dele? Ele falou: "La tabta'is, la tabta'is." Não se entristeça pelo que estão dizendo. Então, quando alguém da família, alguém das pessoas próximas, eles te prejudicarem, falarem mal de você, te estressarem e tal, o profeta Yusuf nos ensina: não entristeça, porque você está com Allah subhanahu wa ta'ala. Também o profeta Shu'aib alayhi salam, quando veio o profeta Moisés, ele fugiu do faraó e foi do Egito até Madian, e chegou lá, uma pessoa fugitiva, sem nada, chegou até o Shu'aib. O Shu'aib, quando viu ele, viu o desespero do profeta Musa alayhi salam, e que ele disse: "La takhaf, najawta min al-qawm al-zalimin." Ele disse para ele: não tema,
você foi salvo das pessoas injustas. Também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estava dentro da caverna junto com Abu Bakr, você sabe a história, nós vamos falar sobre essa história também, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrou de Meca para Medina, e ele e o Abu Bakr se esconderam no topo da montanha, onde ficaram naquela caverna que era pequena. E os incrédulos subiram e estavam cercando a caverna. E o Abu Bakr olhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse para ele: ó mensageiro de Allah, se alguém deles olhasse embaixo de seus pés, ele iria nos ver, porque a caverna, a boca dela era estreita e dava para a pessoa ver. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: o que você acha de duas pessoas onde o terceiro é Allah? Quando Allah está com a gente, aí ele disse: La tahzan, inna Allah ma'ana. Não entristeça, por certo Allah está conosco. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou essas palavras numa das dificuldades que ele tinha passado, que os incrédulos queriam matá-lo de qualquer maneira. Mesmo assim ele disse: Allah está conosco, então não fique triste. Então por isso que nós deveremos, a pessoa em primeiro lugar, ele saber que nós temos um Deus misericordioso, um Deus que ele abre para nós as portas da sua misericórdia, abre para nós a porta do arrependimento, abre para nós a porta que nós deveremos entrar de qualquer forma, da maneira que nós somos, que ele irá nos aceitar. Então essa em primeiro lugar que nós deveremos receber o mês de Ramadã, pelo menos nesses dias, sabendo que nós temos um grande Deus misericordioso, um Deus generoso, um Deus que nos ama, um Deus que quer nos perdoar, um Deus que quer olhar para nós em momentos, mesmo de dificuldades, para nos perdoar. Uma das histórias que é um pouco longa, né? Mas eu vou citar o final dela. Uma das meninas que o pai dela era chamado Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi era um grande sábio. Ele tinha uma família e eles eram pobres. E ele foi para o Hajj, passou por dificuldades, e a família dele estava passando por dificuldades. E de repente Allah subhanahu wa ta'ala manda um rei ou um emir, uma pessoa responsável, que estava ali na cidade, e foi lá pedir um copo de água, e bateu na porta do Bishr al-Hafi. E o Bishr, ele estava indo para o Hajj, pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala desse ajuda para a sua família, que eles iriam ficar 3 meses sem o pai da família, trabalhando. E eles passavam por dificuldades materiais. E esse emir, quando ele foi lá e bateu na porta e pediu uma água e bebeu, ele perguntou: a casa de quem é essa casa? Eles disseram: é a casa do Bishr al-Hafi, uma pessoa temente a Allah. Ele disse: subhanallah, Allah nos mandou para esse lugar para que eu bebesse um copo de água de uma casa de uma pessoa nobre. Ele tirou todo o dinheiro que ele tinha, né, e jogou ali na porta do Bishr al-Hafi, na porta da casa dele. E disse para as pessoas que estavam ao seu redor, que eram ministros e tal, e pessoas próximas: todos aqueles que gostam de mim, que façam igual. E cada um tirou todo o seu dinheiro e jogaram ali. E foram embora. A família do Bishr abriram a porta e viram um monte de dinheiro, de tesouro, de ouro. Eles se enriqueceram para o resto da vida, enquanto eles eram pobres. Uma das filhas, essa filha que era bem devota, e ela sempre era uma das adoradoras a Allah subhanahu wa ta'ala, ela começou a chorar. A família dela disseram para ela: por que você chora no momento onde Allah subhanahu wa ta'ala nos enriqueceu? Ela disse para eles: um dos servos de Allah olhou para nós e nos enriqueceu. Imagine se Allah olhasse para nós. Se um servo nos enriqueceu dessa maneira, um dos servos de Allah, imagine se Allah olhasse para os nossos corações, se Allah olhasse para nós e se contentar conosco. Imagine o que vai acontecer com você. Por isso que nós sempre temos que estar nesse mês, principalmente porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: nesse mês de Sha'ban, as nossas ações são elevadas para Allah. As ações do ano inteiro que você colocou em prática, nesse mês elas são o quê? São elevadas para Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele gosta de ver as suas ações sendo elevadas até Ele e você colocando em prática uma boa ação. Os anjos levando as suas ações, e você estava numa das aulas.
estava numa das orações, estava fazendo uma caridade, estava fazendo um jejum, estava recitando o Coran, estava fazendo uma súplica. Imagine, Allah subhanahu wa ta'ala finaliza aquele ano com uma súplica, finaliza aquele ano com uma recitação do Coran, finaliza aquele ano com um jejum, finaliza aquele ano com uma recitação do Coran, finaliza o seu ano com uma prática que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine essa situação que nós deveremos estar sempre nela. Por isso que o nosso preparo para o mês de Ramadã, nós temos que ter também o quê? Um arrependimento daquilo que nós praticávamos de pecados. Eu atrasava as orações. Comece agora, não atrase as orações. Porque vem Ramadã, você tem que estar preparada. Também, você ter a boa intenção de colocar em prática tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer. Comece agora a boa intenção. Não espere começar o Ramadã. Porque tem pessoas que morrem antes de Ramadã. Se a pessoa morrer antes de Ramadã e ele já tem a boa intenção antes de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala te dará o benefício como se você tivesse alcançado o Ramadã e praticado todas as boas ações dentro do Ramadã. Como é que nós sabemos? Porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Alcorão Sagrado: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. E aquele que sair da sua casa migrando por causa de Allah e seu mensageiro, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ, e a morte chegar até ele, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Então a sua recompensa, ela estará completa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então a intenção dele, essa foi uma das histórias que um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando teve a migração, e todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saíram para migrar, e Allah disse: todos devem migrar para Medina, a não ser aqueles que não tiverem condições, tipo as pessoas doentes, que não têm como sair da sua casa, as pessoas que estão presas, não conseguiram se libertar. Esse era uma pessoa velha, idosa, que se converteu ao Islã, ele não tinha condições de andar. Ele disse para a sua família: me coloque em cima do meu camelo, que eu quero migrar até Allah e seu mensageiro. Eles disseram: mas você não tem condições de migrar. Ele disse: não importa, Allah nos ordenou a migrarmos. Eu tenho condições de migrar porque eu tenho o meu camelo e tenho o meu preparo. Tá, mas você está doente. Ele disse: não importa se eu consigo sentar em cima do meu camelo. E eles foram lá, carregaram ele e colocaram em cima do seu camelo. Ele, saindo de Meca, antes de sair da cidade de Meca, já veio a morte e ele faleceu. Allah subhanahu wa ta'ala revelou esses versículos por causa dele, dizendo: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ, aquele que sair da sua casa. Ele não chegou em Medina, apenas saiu da sua casa. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, migrando para Allah e seu mensageiro. A intenção dele, vocês viram a intenção? فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Então a sua recompensa, ela foi aceita por Allah. É como se ele tivesse migrado e chegado em Medina e participado de tudo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha feito. Apenas de ele ter a intenção e saiu. Então nós, tendo a intenção de entrar em Ramadã com uma intenção de praticarmos tudo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, de boas ações, já essa intenção já basta para você entrar em Ramadã e Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, olhar para você e te perdoar na primeira noite. Subhanallah. Também nós deveremos, antes de chegar o mês de Ramadã, de deixarmos de nos envolver bastante nas questões mundanas. Nós sabemos que cada um de nós ele tem os seus afazeres, a sua ocupação nas questões mundanas, procura isso, procura aquilo, principalmente as questões da mídia social, né? A gente se envolve de uma forma. Eu mesmo vou citar um exemplo a vocês. Antes eu tinha um Instagram que foi feito para mim assim, só para mim dar uma olhada às vezes e tal, e não sei o quê. Olha aquilo lá, porque seu celular ele te manda, né? Toda semana quanto que você ficou no Instagram, quanto que você ficou no Facebook, quanto que você ficou na ligação, quanto que você ficou no WhatsApp, não é? Chegou há 2 semanas atrás e falei: nossa, mas eu estou olhando assim por olhar, eu não preciso, né? Eu tirei. O primeiro dia, segundo dia, ia lá para abrir, não tem Instagram, subhanallah. 2, 3 dias não me fez falta. O que aconteceu na minha vida? Eu ganhei
um espaço, ganhei um tempo, 1 hora, 2 horas, eu não sei, 20 minutos por dia. Tá? Eu ganhei para quê? Para recitar o Coran, para fazer um tasbih, para fazer uma súplica, para fazer 2 rak'ah. São momentos que eu ganhei na minha vida. Entenderam? Agora não, eu aprendo com isso. Tudo bem, é diferente. Eu passo uma mensagem boa, é diferente. Agora, de eu ficar lá me ocupando, muitas vezes, na mídia social, sem ter o efeito positivo na minha vida, eu acho que antes de chegar ao Ramadã, a gente tem que colocar um pouquinho dessas questões para você se acostumar, porque chega o Ramadã, você começa o quê? Você começa a recitar o Coran. Eu quero terminar o Coran, eu quero rezar a mais, eu quero suplicar a mais, eu quero visitar tal, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você precisa de tempo. Esse tempo você precisa se desocupar um pouco das questões mundanas para se envolver nas questões que Allah subhanahu wa ta'ala Ele quer de você. Também, nesses dias nós deveremos aprender sobre as regras do Ramadã. Não cabe a nós entrarmos em Ramadã e não sabermos o que é o mês de Ramadã, o que nós deveremos fazer, quais são os pilares do jejum, o que quebra o jejum, o que não quebra o jejum, quais são as regras que eu devo aprender, quais são os versículos do Alcorão que falam sobre o mês de Ramadã, o que Allah fala sobre esses versículos. Tem uma página e meia no Corão que fala sobre o mês de Ramadã. Quais são os hadith que falam sobre o mês de Ramadã? Isso é importante eu saber. E não entrar no Ramadã, eu totalmente leigo daquilo que eu devo fazer dentro do Ramadã. Então, antes do Ramadã, nós deveremos aprender essas coisas. Também, dentre as questões que nós deveremos fazer agora, é suplicar. Falar, oh Allah, que faça com que nós nos alcancemos o mês de Ramadã da melhor forma. Essas súplicas, elas são importantes, porque a súplica, ela é essencial na nossa vida, essencial na nossa crença, é essencial para os nossos corações, é essencial para que Allah subhanahu wa ta'ala te encaminhe para o bem, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. E Allah disse a vocês: supliquem por mim, supliquem para mim, que eu atenderei vocês. Se Allah está dizendo, suplique que eu atendo, por que você não suplica? Se nós precisamos de tudo que nós precisamos nessa vida, precisamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude. A nossa respiração, precisamos de Allah. Nosso sustento, precisamos de Allah. A nossa saúde, precisamos de Allah. Os nossos filhos, para eles estarem no caminho certo, precisamos de Allah. Por que você não suplica para Allah para que Ele traga todas essas questões da melhor forma na sua vida? E se Allah está dizendo para você, eu aceitarei as suas súplicas. Por isso que tem no hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, toda súplica é aceita. Todas. Não há súplicas que não são aceitas. Não existe súplica que não é aceita. Ou que Allah aceita a mesma súplica, ou Allah te traga algo que é melhor do que aquilo que você suplicou, ou que Allah Ele guarda essa súplica para o dia de juízo final, onde ela irá te salvar no momento que você precisa mais. Até o Umar ele disse: eu não temo se Allah subhanahu wa ta'ala não aceita a minha súplica. O que eu temo que Allah faça com que eu deixe de fazer a súplica. Nosso temor é o quê? Não de não ser aceito. Nosso temor é de você deixar de suplicar. Quantas súplicas nós fazemos diariamente? Nós deveremos aumentar nesses dias para acostumarmos quando chega o Ramadã. Em Ramadã as súplicas são mais aceitas, né? Também nós deveremos nos preocupar com as nossas orações de serem colocadas em prática nos momentos certos, no horário certo, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. As orações, elas foram determinadas para os crentes nos seus devidos horários. Ah, mas eu atraso. Allah disse nos seus devidos horários. Por que você atrasa? Ah, porque não sei o que e tal. Tudo bem, se tiver algo que você não conseguiu fazer, tá, Allah subhanahu wa ta'ala te perdoa, mas se é sempre, e não sem motivo, Allah determinou que fossem feitas no seu devido horário. Então vamos nos acostumar, porque Ramadã eles nos ensina o quê? A você ter o seu horário. Tipo, se eu quero fazer o jejum, eu vou fazer o suhur. Se a alvorada é 5:05, 5:06 você não pode mais comer, não é? Se você comer 5:06, o seu jejum é anulado.
Às 5h05, 5h05 você pode comer. O seu determinado horário. A quebra do jejum é 6 horas. Tá. 5h59, se você quebrar o jejum, não é aceito o seu jejum. Por causa de 1 minuto. E você não espera para 6h01. 6 horas você quebra. O Islã nos ensina o quê? Que você seja correta nos seus devidos horários. Na oração, no jejum, no zakat, no hajj. Tudo tem o seu determinado horário. O Islã ele te ensina a você se comportar nessas questões. De recordarmos a Allah subhanahu wa ta'ala bastante. A recordação de Allah subhanahu wa ta'ala é uma das maiores adorações que nós poderemos praticar na nossa vida. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Que recordem de mim, eu irei recordar de você. Você fala Subhanallah, Allah estará recordando de você dizendo a fulana, a Fátima, a Leila, a Sumeia, ela está falando Subhanallah. Imagine, Allah subhanahu wa ta'ala irá te lembrar de você perante os anjos, citar o seu nome. Certeza? É certeza, o Coran. Fadhkuruni adhkurkum. Lembrem de mim, recordem de mim que eu recordarei de vocês. Basta você recordar de Allah subhanahu wa ta'ala. E por final, aqui tem muitas questões que nós deveremos, é você também ter os laços familiares ligados antes de Ramadã. Você tem uma tia, um tio, paterna, materna, tem um irmão, uma irmã, um parente, tenha uma ligação com eles, visite eles. Se você não tiver condições de visitar, ligue para eles, cumprimente eles. Essa ligação que você tem, parentesca entre você e essas pessoas, são das ações que Allah subhanahu wa ta'ala ele gosta, que Ele ama, que Ele nos ordena a fazermos. Isso te aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Por final, para finalizar, nós deveremos deixar que as nossas casas estejam de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com elas. Aquilo que se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam coloque na sua mente. Em Ramadã, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me visitasse na minha casa, ele iria ficar satisfeito com a minha casa, com as minhas ações, com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa, com a situação que eu estou em casa, a satisfação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentro da sua casa. O que você iria mudar se você soubesse que realmente hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iria tocar na porta da minha casa e me visitar? Daqui a 3 horas, 4 horas, o que você mudaria na sua casa? Acho que mudaria muitas coisas, né? Tem muitas coisas que você iria tirar, muitas coisas que você iria colocar, muitas coisas que você iria praticar, muitas coisas que você queria que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam olhasse para ele se satisfazer, muitas coisas você queria que se afastasse da sua casa para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não visse. Então se prepare, porque o mês de Ramadã é o mês que nós deveremos estar preparados para que, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos visitar, ou se Allah olhar para as nossas casas, ele fique satisfeito conosco. Essa satisfação já basta para você. Se Allah olhar para a sua casa e falar, estou satisfeito com essa casa, você, a sua família, os seus filhos, todos sejam enobrecidos por Allah por estar satisfeito com as suas casas. E é bom que muitas irmãs, eu vejo assim e percebo que antes de começar Ramadã, já envolvem a família. Ramadã está chegando, Ramadã Karim, coloca na porta dentro de casa, coloca as questões para alegrar a casa. Isso é importante. Já começar a falar, olha, o Ramadã está chegando, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para cada um colocar uma ideia. Vamos fazer caridades, vamos recitar mais o Coran, vamos recordar de Allah. Tudo isso é importante para que a gente faça o quê? Um preparo para as nossas casas antes de chegar o Ramadã. Eu vou parar por aqui, porque a reza já vai começar. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós estejamos da forma como agrada a Allah subhanahu wa ta'ala em toda a nossa vida, e principalmente nesses dias, para que alcancemos Ramadã da melhor forma que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.